Nós vamos ver agora como montar um gráfico no Excel. Então, nós temos aqui uma planilha previamente preenchida. Se você tiver alguma dúvida sobre algum recurso que foi utilizado nessas planilhas, todos eles estão sendo mostrados nos módulos de Excel aqui no canal. Então, nós estamos aqui a planilha. Eu quero montar um gráfico com esses dados, ou seja, com os dados de produto 1 por vendedor. Então, eu tenho os 3 vendedores, cada um dos produtos, e eu quero visualizar isso no formato de gráfico. Como é que eu posso fazer isso aí? Então, eu vou selecionar. Existem várias formas de se criar um gráfico no Excel. Eu vou mostrar um modelo de formatação e comentar sobre alguns outros. Então, para gerar esse gráfico, a primeira coisa eu vou selecionar os dados que eu quero gerar o gráfico. Então, eu seleciono a minha região aqui, onde eu tenho a legenda do que é a linha, o que são as linhas, a legenda do que são as colunas e os meus valores. Eu vou vir aqui no menu Inserir e eu tenho aqui o submenu ou a região de menu de gráficos. Então, eu tenho a opção de gráficos recomendados, eu tenho aqui já os atalhos para os gráficos mais utilizados, ou seja, inserir gráfico de coluna, inserir gráfico de barra, inserir gráfico de estoque, de superfície ou radar, enfim, a gente tem aqui diversos gráficos, diversos tipos de gráficos dentro do Excel. É possível criar uma série de gráficos diferentes de diversos modelos. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, inserir um gráfico de colunas. Clico na seta lateral, ele me abre, olha, você tem a opção de selecionar coluna 2D ou 3D. Reparem que conforme eu passo o mouse em cima, ele já me mostra um exemplo de como é que vai ficar o gráfico. Então, isso facilita bastante na hora da gente escolher que tipo de gráfico nós vamos utilizar. Eu vou cancelar aqui essa informação, vou ajustar esse valor apenas para a gente ter um valor mais próximo do resto, para a gente ter um gráfico mais visível. Então, vou digitar aqui, por exemplo, 1345. E vou novamente, seleciono a região, gráfico. Vamos fazer, por exemplo, um gráfico 3D, de colunas agrupadas. Clico em gráfico 3D, pronto. Você viu que o Excel montou automaticamente para mim, de acordo com os dados selecionados. Então, ele já me mostra aqui as legendas. Vendedor 1 são as colunas em azul, vendedor 2 as colunas em laranja e vendedor 3 as colunas em cinza. E ele já me faz aqui a escala monetária, enfim, ele me criou exatamente o gráfico baseado nos meus dados de uma maneira bem simples. E aí eu tenho aqui diversas formas. Quando eu tenho o gráfico selecionado, você pode vir aqui. Reparem que ao simplesmente passar em cima de uma outra sugestão, ele já me substitui o gráfico, me mostra no formato novo. Enfim, o Excel já te sugere diversas outras configurações e você não precisa aplicar, você não precisa perder muito tempo para ver qual o melhor modelo. Basta passar o mouse em cima que o Excel já atualiza para você, te mostra como é que ficaria aquele gráfico com essas novas configurações. Nós temos aqui a opção de alterar cores. Então, por aqui ele seleciona essa linha de cores. É aqui, reparem que a gente tem uma seleção aqui. Então, essa linha de cores é que ele está trabalhando no momento. Como nós temos apenas 3 elementos, ele está pegando as 3 primeiras cores. Mas a gente pode, inclusive, selecionar outras e também, da mesma forma, conforme vamos passando o mouse por cima, o Excel vai atualizando a tela. Ele atualiza a tela para nos mostrar como é que isso ficaria se eu selecionasse essa opção no momento. Então, por aqui você pode configurar as cores. E no nosso gráfico, quando você passa o mouse em cima, reparem que a gente tem uma borda aqui, inclusive com alguns pontos nessa lateral. Isso são pontos estratégicos, ou seja, esses pontos quadrados servem para a gente redimensionar. Então, se eu clico aqui na lateral, clico o botão do mouse, seguro, eu posso aumentar tanto na altura quanto na largura meu gráfico. Se eu clico aqui na lateral, eu aumento
somente na horizontal o tamanho do meu gráfico, assim como se eu clico aqui nessa parte na altura dele, eu aumento ele na altura. Para eu mover, clico na borda e vou mover o meu gráfico, deixo ele na posição que eu desejo. Então, vocês viram que é muito rápido e muito simples de inserir um gráfico no Excel. Agora, com essa planilha montada, nós temos então aqui os dados, o nosso gráfico. Eu quero imprimir essa planilha. Como é que a gente pode imprimir dentro do Excel? Então, primeiramente, eu vou salvar. E para imprimir esse documento, eu vou vir aqui no menu Arquivo e vou selecionar Imprimir. O Excel vai me trazer a caixa de diálogo de impressão, me perguntando o que eu quero imprimir e algumas configurações de impressão. Então, nós temos aqui em cima, primeiro, o botão Imprimir, ou seja, quando eu quiser efetivamente imprimir o que tiver, quando eu tiver configurado, feito toda a configuração, é isso que eu quero imprimir, é aqui que eu vou clicar. Aqui eu vou determinar o número de cópias que eu desejo. Então, se eu quero uma cópia ou duas cópias do documento que está selecionado. Essa região, o Excel está me dando um preview do que eu vou imprimir. No momento, eu vou imprimir somente o gráfico. Aqui embaixo, ele me mostra quantas páginas tem. Então, aqui ele está me falando que ele está me mostrando a página 1 de uma página. Ou seja, a minha impressão vai ser só dessa forma. Por que ele está imprimindo só isso? Por conta dessa configuração. Aqui eu estou dizendo para ele, olha, eu quero imprimir somente o gráfico selecionado. E aqui que eu vou dizer o que eu quero imprimir. Eu posso imprimir toda a pasta de trabalho, eu posso imprimir toda uma seleção. Então, eu vou cancelar aqui, vamos voltar atrás. Eu vou desselecionar, eu vou tirar a seleção do meu gráfico e vou voltar aqui no menu Impressão. Imprimir. Agora, ele já me permite imprimir tanto os meus dados. Então, eu tenho aqui, reparem que aqui embaixo agora, ele já me traz, eu estou na página 1 de 2, porque numa página ele está me trazendo os meus dados, e se eu clico para visualizar a próxima página, ele me traz o gráfico. Então, por aqui a gente configura o que a gente quer imprimir. Eu posso imprimir a planilha ativa, que é a que eu estou no momento. Eu posso imprimir toda a pasta de trabalho, ou seja, se eu tiver mais de uma planilha. Eu posso imprimir somente uma seleção. Assim como se eu quisesse alterar uma cor de uma célula ou de várias células, enfim, eu faço uma seleção na minha planilha, seleciono essa opção e ele vai imprimir somente aquilo que eu selecionei. Aqui nós vamos dizer como é que eu quero que ele imprima, se é em um lado ou se é, dependendo da impressora que você tiver, eu quero imprimir vertiverso. Agrupado, ou seja, todas as páginas, eu quero que imprima a página 1, 2 e 3 primeiro, ou se eu vou mandar 5 cópias, ele imprime todas as páginas 1, depois todas as 2, depois todas as 3 e etc. Essa é uma configuração importante, que é que se eu vou imprimir no formato retrato ou paisagem, então se eu vou imprimir seria como se fosse de pé ou deitado, e aí você tem que ajustar as configurações dependendo da sua planilha. Então, vou manter aqui a orientação retrato. Aqui, configuração de papel, que tipo de papel que você vai utilizar, se é carta, se é A4, enfim, aqui é configuração vinculada à impressora. Eu posso determinar as margens de impressão e posso ter um dimensionamento. Por exemplo, eu posso falar que eu quero que ele ajuste a minha planilha em uma página só. Então, ele reduziu já o tamanho de impressão para caber tudo numa página. Aí aqui sim vale a pena a gente utilizar, por exemplo, paisagem, e ele vai ter todo o meu conteúdo da minha planilha em apenas uma página. Então, com isso, a gente consegue ter uma configuração de impressão que se ajusta melhor ao nosso documento e ao tipo de papel e tipo de impressora que nós estamos utilizando. Feita toda a configuração desejada, basta clicar no botão Imprimir e o Excel vai mandar, então, toda essa configuração de documento para a sua impressora, para o papel, e aí você tem uma cópia impressa do seu documento.